Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui hoje conosco. Desejamos as boas-vindas ao primeiro CELC, Seminários de Estudos Literários e Culturais. Sou a professora Ivanda Martins. Terei o imenso prazer aqui de apresentar os mediadores dessa sessão e falar um pouquinho do nosso evento que está se consolidando e se destacando nessas reflexões no campo dos estudos literários. Este evento é um evento organizado pelos mestrandos e pelas mestrandas do Projeto UFRPE, que é um programa que tem um mestrado acadêmico nessa área de estudos da linguagem, com foco muito em pesquisas interdisciplinares. Esse programa ele tem duas linhas de pesquisa, uma primeira linha de pesquisa mais direcionada aos estudos na área da linguagem, da linguística, os estudos linguísticos, textuais, discursivos e enunciativos, e uma segunda linha que dialoga mais com a proposta do nosso evento, as análises literárias, culturais e históricas. Este evento surgiu a partir da dinâmica da nossa disciplina de seminários avançados, que está sendo realizada agora nesse primeiro semestre letivo de 2024. O evento conta com a comissão organizadora, e eu já agradeço aqui, as mestrandas e os mestrandos, Maria Márcia da Silva, Muriel Prado de Melo Júnior, Rafaela Nicásio da Silva Lopes, Robério Gomes e a Tânia Maria Borbon Nava. Gratidão a toda a comissão organizadora que está aí na divulgação, na organização de inscrições, e fortalecendo cada vez mais o CEL, que eu espero que seja a primeira edição de várias outras que irão surgir aí nos caminhos formativos de vocês e nessa articulação da universidade, da pós-graduação, da graduação com a comunidade externa. Então, esse evento hoje, ele vai ter a participação, de algumas discussões atreladas aos seguintes eixos: ensino de literatura, educação aberta na cultura digital, linguagem, literatura e história, algumas reflexões sobre conexões inter- e transdisciplinares nesses campos do conhecimento. Teremos aqui a apresentação de 3 seminários. Nesse primeiro bloco, teremos 2 seminários, faremos um pequeno intervalo, e no segundo bloco teremos mais um seminário. Gostaria de agradecer imensamente a participação do Núcleo de Acessibilidade da UFRPE, com as queridas intérpretes que estão sempre conosco, fazendo a tradução, interpretação, a mediação em Libras, nesse momento, para também democratizar o acesso, propiciar a acessibilidade, a inclusão, e agradecer a participação de todas as pessoas que estão aqui conosco, Eu vou convidar agora a mestranda do Projeto UFRPE, a professora Rafaela Nicásio da Silva, que estará realizando a primeira mediação desse primeiro bloco de seminários de hoje. Rafaela, querida, seja bem-vinda. Rafaela Nicásio da Silva Lopes é especialista em jornalismo cultural pela Unicap, Pernambuco, graduada em jornalismo pela ESO e em letras pela Universidade Estácio de Sá. É mestranda do Projeto UFRPE, o Programa de Estudos da Linguagem. É professora, jornalista, autora dos livros Seu Joaquim e Dona Maria, os famosos contadores de histórias do Vale do São Francisco. E a biografia Viver é ter histórias para contar, Nelson Brandão. Bem-vinda, querida, fica à vontade para você apresentar o nosso primeiro palestrante de hoje, com esse tema belíssimo. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, quero parabenizar a nossa querida professora Ivanda por todo o dinamismo, professora? Todo o empenho, coordenação. Também quero aqui dar os parabéns à comissão organizadora da qual eu também faço parte, Parabéns a todos, todo mundo aqui está se empenhando e o evento está saindo perfeito. E hoje nós vamos dar continuidade à sequência de palestras do CELC. Hoje nós vamos ter várias palestras, vamos dividir em 2 blocos. O primeiro bloco vai começar agora,
E aí, quem desejar fazer alguma pergunta, alguma colocação, é só colocar aqui no chat, que ao final do bloco a gente vai iniciar as discussões, certo? E aí, a primeira palestra, né, vai ser intitulada como Ensino de Literatura e Metodologias Ativas, será apresentada pelo professor Robério Gomes, que é mestrando em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, desenvolve pesquisas na área de análises literárias, culturais e históricas, é licenciado em Letras Português, com habilitação em Inglês pela Universidade Católica de Pernambuco. Durante a graduação foi bolsista CAPES e desenvolveu diversos projetos na universidade. Participou de projetos de ensino e foi premiado em primeiro lugar na 24ª Jornada de Iniciação Científica da Unicap, na área de Linguística, Letras e Artes. Tem interesse na área de aquisição de linguagem, é professor titular de Língua Portuguesa e Literatura no ensino básico. Com a palavra, professor Robério. Boa palestra, professor. Boa tarde a todos e a todas. Rafa, muito obrigado pela apresentação. Queria cumprimentar a todos que estão presentes, a professora Ivanda, aos amigos que estão aqui presentes, aos colegas de turma. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Aí eu peço que vocês sinalizem se vai aparecer ou não, por gentileza. Ok, já estamos visualizando. Certo. Aí eu não vou ter como olhar o Gomita, tem qualquer problema, vocês podem sinalizar. Bom, gente, o tema do meu seminário é ensino de literatura e metodologias ativas. Para começar, eu gostaria que a gente começasse com uma reflexão de Paulo Freire, que a educação é mais autêntica quanto mais desenvolve este ímpeto ontológico de criar. A educação deve ser desinibidora e não restritiva. É necessário darmos a oportunidade para que os educandos sejam eles mesmos. Então, a partir dessa concepção, é válido a gente entender o protagonismo do aluno dentro de sala de aula, não como aquele que está ali somente para receber, né, mas também para contribuir, né, com a formação. Então, para a gente começar as discussões, a gente primeiro tem que entender de maneira ampla o que são metodologias ativas. Então, as metodologias ativas emergem como resposta às transformações sociais, políticas, econômicas e educacionais da atualidade. Em um mundo moldado pelas tecnologias e pelo acesso facilitado à informação, a dinâmica da aprendizagem se altera profundamente. O professor deixa de ser detentor único do conhecimento e se torna um mediador e guia no processo de aprendizagem protagonizado pelos alunos, que assumem a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, né? Então, o professor ele sai daquele papel do responsável e único, né, daquele papel hierárquico, do único que contém o conhecimento, né, e passa a agregar o conhecimento dele ao conhecimento que os alunos trazem, né? Então, essa mudança de paradigma exige novas abordagens pedagógicas que coloquem os alunos no centro do processo, estimulando sua autonomia, criticidade, criatividade e colaboração. As metodologias ativas, nesse contexto, oferecem ferramentas para que os educadores conduzam essa transformação, promovendo um ensino mais engajador, significativo e relevante para os desafios do século XXI. Então, a gente sai daquele papel da sala de aula tradicional, onde o professor está ali na frente, com o seu piloto, o seu giz, e a gente passa a abrir, a expandir, né, a sala de aula. E para isso eu trouxe para a gente um inserto de Morin, que ele diz que as alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino e de aprendizagem no aprendiz
envolvendo na aprendizagem por descoberta, investigação ou resolução de problemas. E ainda se caracteriza pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por meios de métodos ativos e criativos, controlados na atividade do aluno com intenção de propiciar a aprendizagem. Mais na frente, a gente vai ver esses métodos ativos e criativos para que a aula ela se torne mais dinâmica, para que os alunos estejam mais engajados, né? Porque eu, enquanto professor, acho muito chato eu estar ali na frente, todos os alunos sentados na mesma posição, olhando para mim, e eu passando 45, 50 minutos falando sem parar. Eu acho que esse modelo tradicional não corresponde mais ao que estamos vivendo, né? Nós estamos na era digital, então a gente tem que aproveitar o digital, o acesso digital que os alunos, tanto que a gente está imergido, né? A gente está imerso nisso, nesse contexto digital, para que os alunos eles percebam que o mundo digital não é só rede social, não é só Instagram, não é só Facebook, TikTok. Além disso, a internet é uma porta que possibilita a gente viajar por muitos caminhos. Desculpa. E com isso a gente também tem que entender a percepção do ensino de literatura. Então a gente viu as metodologias ativas, a gente vai ver agora o ensino de literatura. Por quê? É importante que a gente faça com que o aluno compreenda a literatura como um fenômeno cultural, histórico e social, como um instrumento político capaz de revelar as contradições e conflitos da realidade, né? Então, ao trabalhar com a leitura literária, o professor pode orientar os alunos para a função ideológica dos textos literários, na medida em que, antes de se transformar em um discurso estático, subverter a ordem provável da língua para alcançar determinados efeitos de comunicação. A literatura se alimenta na fonte de valores de cultura. Então, eu tenho um exemplo muito claro. Quando eu cheguei na escola que eu trabalho hoje em dia, os alunos tinham muita preguiça de ler. Eu não sei se por falta de incentivo ou por falta de querer mesmo, de gosto, mas foi uma luta muito grande para que a gente pudesse, aos poucos, né, passear pela leitura. Mais à frente a gente vai ver uma pirâmide de aprendizagem de Glasses que fala justamente sobre isso, né, que a leitura ela é a base de tudo. A gente sem leitura, a gente é um sujeito que não consegue, que não vai conseguir, na verdade, trazer estímulos. Eu falo estímulos no sentido de coisas inovadoras, da gente conseguir fazer um debate corretamente, da gente se inserir em algum contexto de maneira positiva. Então a leitura ela é a base de tudo. E daí eu trouxe para a gente também uma percepção de Hoxell, que quando se aborda, segundo ela, quando se aborda uma proposta metodológica para o ensino de literatura, é importante considerar alguns aspectos preliminares. O primeiro aspecto é ensinar literatura para quê? Ou seja, qual é a finalidade do ensino de literatura? O segundo ponto é que literatura ensinar? Né? Com base nesse questionamento, a concepção norteadora de literatura também influencia a ação pedagógica dos docentes. Então, a gente tem que adaptar o texto literário, a forma como a gente vai abordar esse tipo de literatura no contexto no qual a gente está inserido. Não adianta eu pegar o livro de Machado de Assis, levar para uma turma que eu sei que tem uma deficiência em leitura, em compreensão, e forçar esses alunos a lerem isso. Não conversa, porque o texto ele requer uma concepção maior, né, que aqueles alunos ainda não estão preparados para aquilo. E o terceiro aspecto são os avanços teóricos que configuram um novo quadro para refletir sobre o ensino de literatura. Então a gente tem que separar
o que é ensino, o que é aprendizagem. Daí eu trouxe para vocês um trecho de uma entrevista do professor Geraldo Gonçalves, da PUC de Campinas, que ele diz que o ensino é a ação de transmissão de informação, enquanto a aprendizagem é a capacidade de você reter essa informação, transformar em conhecimento e mudar um hábito seu, uma ação sua no mundo. Então, como eu falei anteriormente, a leitura é a base de tudo, né? Se a gente não tem leitura, a gente não consegue desenvolver o processo de escrita. A gente não consegue ter uma escrita fluida, a gente não consegue ter percepções, organizar, gerir uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, fazer relações entre conteúdos, porque a gente não tem essa leitura suficiente para isso. Então, a pirâmide de aprendizagem de William Glasser entende que as melhores formas de aprendizado acontecem de dentro para fora, algo que parte da motivação dos indivíduos. Então, para a gente prosseguir, a gente precisa entender que esse processo de aprendizagem, ele não é plural, né? Ele é individual também. Ele parte do individual para o coletivo e não o contrário, segundo a visão de Glasser, né? E essa visão foi a visão que considerou, então, a criação do conceito de pirâmide de aprendizagem. Então, a gente tem aqui uma pirâmide que vai da leitura, que começa na leitura, até ensinar aos outros. Então, a gente tem a leitura, a escuta, ver e escutar, conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar e definir, praticar e ensinar aos outros. Então, segundo Glasser, nós aprendemos 10% daquilo que apenas lemos, 20% apenas se escutarmos, 30% ao observarmos e 50% se observarmos e escutamos simultaneamente. Na base da pirâmide, 70% quando discutimos os assuntos com outras pessoas, 80% quando colocamos em prática e, por fim, aprendemos 95% de um conteúdo quando ensinamos aquele determinado conhecimento a outras pessoas. E isso, quando eu vi essa teoria da pirâmide, que faz parte da pirâmide de Glasser, eu me identifiquei muito, porque há conteúdos que são ensinados na escola que eu não tenho 100% domínio, porque eu não tive o método de ensino correto, né, durante o meu ensino médio. E daí eu percebi que quando eu comecei a ensinar, comecei a praticar, a conversar, a debater, a ouvir e a ver, a ler, eu consegui dominar aquele assunto. Então eu passei de uma aprendizagem passiva para uma aprendizagem ativa. Então, o uso das metodologias ativas para o incentivo à leitura é o que existe, né, no nosso plano pedagógico. Então, existem diversas maneiras de aplicar as metodologias ativas de aprendizagem no ensino, por exemplo, por meio do ensino híbrido, por meio de gamificações, de estudos de caso, da abordagem de projetos, entre outras. Eu percebo que quando eu saio do tradicional, quando eu parto para um vídeo, para um game, um Kahoot, né? Eu gosto de trabalhar também com os gêneros textuais Kahoot e um site conhecido como Make It Meme. Quando eu levo essas metodologias que não são tradicionais para a sala de aula, eu percebo que o interesse dos alunos chega a ser 100%. Quando eu trago para a sala gamificações e eu aviso um dia antes, amanhã a gente vai ter um game, sei quase 100% certeza que quase 100% da turma estará presente. Por quê? Porque isso instiga os alunos a quererem participar.
como eu falei anteriormente, a gente vive em um mundo tecnológico, gente. Então, os alunos, a geração atual, estão, infelizmente, né, utilizando as redes de uma maneira não tão saudável, né? E quando a gente traz esses elementos, a gente cria essas novas percepções de que a tecnologia não é só aquilo que é reduzida nas redes sociais, como eu falei anteriormente, né? Então, em relação à literatura, uma metodologia que a gente pode explorar também é a sala de aula invertida. E daí, quando eu estava fazendo essa apresentação, eu lembrei do projeto que eu estou desenvolvendo na escola, que é um projeto de leitura com as turmas de ensino médio. Como eu falei a vocês anteriormente, quando eu cheguei na escola, a resistência dos alunos em ler era muito grande. Eu acho que o primeiro passo do professor para fazer com que os alunos comecem a criar interesse é aproximar os alunos de si e não afastar os alunos. Eu vejo muitos professores, muitos colegas meus, afastando o alunado. E quando eu afasto o aluno, eu não só afasto o aluno, eu afasto o interesse, eu afasto o interesse da disciplina, o interesse em aprender. Quando o professor chegar na sala, os alunos reviram os olhos e falar aula do professor tal, disciplina chata. Por mais que a aula seja legal, mas eles vão atribuir o professor à disciplina. Então, trazer os alunos para junto da gente é um incentivo muito bom. Então, utilizando essas metodologias ativas, o docente pode propor aos alunos que estudem ou busquem informações do contexto da obra, por exemplo, para que durante a aula consigam explorar outras abordagens e temas. Na semana passada semana retrasada eu terminei as aulas regulares, numa turma terceiro ano, e a gente leu o livro Quarto de Despejo. No começo foi muito difícil fazer com que eles criassem um interesse em ler, porque eles se baseiam na quantidade de páginas, né? Professor, tem 170 páginas, é cansativo, é ruim. Aí calma, ó, você conhece a leitura? Você conhece a temática? Você conhece a autora? Não. Dê uma chance. Vamos lendo aos poucos. Vocês lêem em casa, a gente vem para a escola, a gente faz debate, a gente lê junto. E assim funcionou. Nos últimos debates, eu praticamente só fiz o papel de intermediar, de mediar ali o processo, porque as coisas estavam tão fluidas que a gente gastou 1h30 de debate e, sabe, o tempo passou que a gente nem percebeu. Então, quando a gente consegue aproximar, quando a gente consegue fazer com que o aluno tire essa concepção de que são muitas páginas, é uma leitura ruim, é uma leitura... Quando a gente consegue desmistificar isso do aluno, é muito massa. Além disso, o professor também pode, como eu falei anteriormente, contar com auxílio de vídeos e games para complementar a experiência de leitura. Eu sempre faço o complemento das minhas aulas de redação com vídeos. Por quê? Porque a gente sai daquele papel de que eu estou intermediando a minha concepção, a concepção dos alunos. Então, a gente tem que também mostrar aos alunos que há outras concepções, né? Fazer com que eles busquem outras coisas, que eles pesquisem outros vídeos, outras fontes em casa. Então, à medida que os alunos percebem que a leitura pode ir bem além da cobrança por meio de avaliações e trabalhos, eles se tornam mais motivados. A leitura, na verdade, está muito ligada ao prazer e pode se tornar um hobby ou um momento muito agradável para os leitores. O professor pode experimentar diversas formas de trazer o livro para a realidade da turma, como uma abordagem mais prática e lúdica, aumentando o interesse dos alunos e incentivando a leitura. Então, de que maneira a gente pode abordar isso? De que maneira a gente pode incentivar a leitura dos alunos? A gente pode promover um teatro temático com a obra, por exemplo. Eu lembro que em uma das aulas, a nossa amiga Rafaela,
compartilhou conosco que ela tem um projeto, né, na escola que ela trabalha, de ensinar. Então, os alunos pegam trechos e obras e fazem a encenação daquela obra. E isso, de certa maneira, contribui muito para o entendimento da obra, a leitura, né? E faz com que os alunos criem interesse, porque é uma coisa diferente daquilo que é o habitual. Então, a segunda coisa é exibir vídeos relacionados à leitura, apresentar possíveis canções citadas no livro ou que retratem a época abordada na obra. É muito importante, principalmente a gente que trabalha com literatura, apresentar as canções, trazer as canções, não só ler, fazer com que os alunos aprofundem, que eles caiam realmente nesse universo, né? Apresentando, quando a gente apresenta a música da época, por exemplo, que está lá retratada no livro, como por exemplo as canções, né, trovadorescas, os alunos criam uma outra percepção do que seria uma canção trovadoresca, uma canção de amigo, uma canção de maldizer. Então, ele sai daquela parte teórica e ele se aprofunda, né, na parte mais, isso daqui, agora eu entendi o que é uma canção, nunca tinha ouvido, nunca tinha escutado. Então, isso é bem bacana. Propor debates em que cada aluno se porta como determinado personagem. Também utilizar o propor criação de jogos para relacionar os temas tratados e promover o trabalho em equipe, exibir filmes que abordem temas semelhantes à obra ou que retratem a época apresentada, incentivar os alunos a pesquisar acerca do tempo em que o livro se passa, do local, dos costumes da época e da cultura do lugar. Uma coisa que eu aprendi com um professor durante minha graduação foi que durante as aulas de literatura, quando a gente fosse trabalhar as escolas literárias e os movimentos literários também, a gente trouxesse um filme ou um vídeo daquele respectivo movimento, daquela respectiva escola, porque faz com que os alunos saiam da concepção teórica. E eu gosto muito de fazer isso, eu faço isso em minhas aulas, pelo menos uma vez por mês, eu trago um filme, eu trago um vídeo. Como as aulas de literatura elas são bem reduzidas, né? Então, infelizmente, eu não tenho como sempre trazer isso, porque, né, a gente trabalha, eu principalmente trabalho em uma escola particular, então eu tenho que seguir um cronograma pedagógico, então nem sempre eu consigo trazer, mas sempre que eu posso, eu levo para os alunos um vídeo, um filme, para fazer com que eles saiam, né, daquela monotonia da teoria. Então, quais são os benefícios? Os benefícios podem ser a aquisição de autonomia e responsabilidade, pode ser o desenvolvimento de confiança, de pensamento crítico e de proatividade, o estímulo do trabalho em equipe, aptidão para resolver problemas e desafios, independência e protagonismo em relação ao próprio aprendizado. Então, relacionando a temática, né, as metodologias ativas e o ensino de literatura, com o meu objeto de pesquisa do mestrado, no mestrado eu trabalho com poesia marginal, eu trabalho com o Miró, que é um poeta performático daqui do estado de Pernambuco, né, que saiu da periferia da capital pernambucana para se tornar uma referência na poesia urbana. Então, Miró, inclusive, recebeu uma homenagem recentemente da prefeitura do Recife e foi eternizado com uma estátua lá no início da Avenida Rio Branco. Então, a proposta de aula, a priori, sobre Miró, tem como objetivo apresentar aos alunos esse exemplo da contracultura brasileira, que pela primeira vez trouxe assuntos sociais, especialmente a vida na periferia, para dentro da poesia brasileira. Os poetas marginais, como ficaram conhecidos, escreviam de um jeito peculiar, transgredindo a linguagem ao inserir em seus poemas a linguagem coloquial, a ironia, o humor e o sarcasmo. Nas escolas públicas, eu tive a oportunidade de fazer residência pedagógica durante minha graduação
na escola Cisenando Silveira, que fica ali no centro do Recife, e eu via que eu, junto com a minha preceptora do programa, a gente começou a perceber que os alunos gostavam daquela literatura do cânone, mas eles queriam também algo que aproximasse a realidade deles. Então a gente começou a pensar o que a gente pode trazer. E como eu conheço alguns poetas urbanos, alguns poetas que vivem, né, da venda de fanzines, que é o que eu vou falar mais à frente, de poemas vendidos na rua, eu dei essa ideia a ela super topou, a gente começou a fazer o projeto sobre poesia marginal e deu muito certo. Porque a vivência do que é trazido dentro desses poemas é muitas vezes a realidade dos nossos alunos, né? Então a gente aproximar os alunos da nossa realidade, né, de uma literatura que se aproxima mais da realidade do aluno, na verdade, é muito rico, né? Então eu trouxe para a gente um trecho de um poema de Miró, que é: Deus, largado pelas ruas de Recife, não sabe se dança frevo ou se vai atrás do maracatu. Será que Deus também tem dúvidas? Quando eu comecei a estudar a poética de Miró, eu comecei a perceber que a cidade do Recife, ela é muito representada. E eu não sei vocês, mas eu sou muito bairrista. Os alunos que eu tenho são bairristas também. É um orgulho imenso de viver em um berço cultural tão grande. E por que não aproximar um poeta que traz as vivências regionais, que traz as vivências periféricas de alunos que passam, que estão inseridos, né, na mesma vivência que o poeta. Né? A gente pode sim instigar a escrita, a gente deve, na verdade, instigar que os alunos não pensem reduzidos e não se reduzam eu moro na periferia, minha vida é assim, 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 eu não tenho possibilidade de expandir os meus conhecimentos, de ter ascensão social. Não. A gente tem que mostrar aos alunos que há pessoas que saíram da periferia, há pessoas que se destacaram, né? E aproximar. Então, de que maneira a gente poderia trabalhar, por exemplo, a poesia marginal dentro de sala de aula? Eu elenquei aqui algumas etapas para que não ficasse confuso para os alunos. Então, a primeira etapa é fazer uma apresentação do tema para os alunos, né? Contextualizar a poesia marginal como um momento histórico vivido pela sociedade brasileira no final dos anos 60 e no início dos anos 70, né? Quando ali a gente tinha a influência da ditadura militar na produção cultural da marginalia. A segunda etapa é ressignificar os conceitos que estão subvertidos no gênero, apresentar aos alunos o autor, relacionar o autor ao contexto vivido diariamente. Eu falo de Miró porque é meu objeto, mas a gente tem outros representantes, né? A terceira etapa, agora vai ser a hora de pesquisa. Os alunos deverão buscar na internet ou em bibliotecas poemas do autor, né? Aqui eu elenquei Miró, que mais se aproxime da vivência do aluno ou que ele mais se identificou. Aqui, a quinta etapa, convidar os alunos a conhecer, né, outras manifestações artísticas envolvidas na cultura marginal, como, por exemplo, o slam, o gênero fanzine, que eu vou falar já já. E sexto, organizar uma exposição com trabalhos de seus alunos, em que eles poderão também criar seus próprios poemas, influenciados pelas características da poesia marginal, copiá-los e distribuí-los, né, tal qual faziam os poetas durante as décadas de 60, 70, 80. Para que, assim, essa construção ela não fique só dentro da sala de aula, sabe? Então, só mais uma coisa, a gente trabalha o gênero de poesia muitas vezes seguindo aquela estrutura
que tem que seguir estrutura, né? E só que daí tem um outro gênero que também é muito consumido, muito pelos poetas urbanos e poetas marginais, que é o fanzine. Se a gente tivesse a oportunidade de ter esse seminário de maneira presencial, eu iria propor para a gente uma oficina de fanzine, só que, infelizmente, não há essa possibilidade. Então, o fanzine, ele é uma folha de A4, né, dobrada ao meio, dobrada novamente, e daí a gente tem 4 laudas, né, de folhas pequenas, e era ali que os poetas escreviam seus poemas para que naquele, né, símbolo de livreto eles pudessem vender, para que eles pudessem ter, ao final do mês, uma renda para pagar as suas necessidades. Então, só concluindo aqui, para eu não gastar o tempo todo, não estourar o tempo, as metodologias ativas revelam uma nova dinâmica no contexto educacional. Os alunos são os protagonistas, sim, do seu aprendizado e o papel do educador é orientar e conduzir esse processo, né? Existem diversas maneiras de aplicar tais práticas no ensino, e são inúmeros os seus benefícios para o desenvolvimento e a formação dos alunos. A literatura é de extrema importância para a formação e o desenvolvimento dos alunos. Em uma era cada vez mais digital, nada melhor do que adequar as práticas pedagógicas a essa realidade, essas realidades contemporâneas, né? As metodologias ativas são justamente para suprir tais necessidades de uma formação integral dos estudantes. Então, eu gostaria de agradecer. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. E muito obrigado. Gratidão, Roberto, que apresentação excelente, como foi bom você trazer a tua experiência como professor no chão da escola, trazendo as tuas vivências e articulando também com a tua pesquisa no âmbito do mestrado do projeto. Parabéns pela excelente apresentação, pelas reflexões que você traz aqui hoje. Rafaela, fica à vontade, querida, para você fazer a sua mediação. Excelente palestra, Robério. Eu me reconheci muito aí nos seus exemplos. Gostei da menção que você fez, né, do teatro. Né, eu achei fantástico aqui todas as ideias. Já anotei aqui algumas para eu também reproduzir. Por sinal, Robério, o que eu achei interessante é que você propõe, né, essas práticas inovadoras, né, de uma forma que coloque o aluno como protagonista. Porque a partir do momento quando eu dramatizo em sala de aula uma obra, eu não peço apenas para esse aluno reproduzir aquele cânone, eu dou a oportunidade dele fazer uma releitura dessa obra, uma adaptação. Aí, a partir dessa forma, a gente está incentivando nesse aluno a autonomia nele, nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, Roberto, você está de parabéns, né? Miró, né, trazer para uma realidade deles, né, muito, muito presente, Miró, uma poesia marginal, mas muito intensa, né, o fanzine, enfim, parabéns, Roberto. Né, muito obrigado. E vamos aqui reproduzir, né, nas nossas vivências pedagógicas, certo? E vamos dar continuidade, então, sim, só lembrando, gente, quem tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer sobre essa palestra e sobre a próxima, é só colocar aqui no chat, que a gente, ao final, vai abrir aqui as discussões, certo? Mas vamos dar continuidade às palestras, né? A próxima se chama Ensino de Literatura e Educação Aberta na Cybercultura, que vai ser apresentada pela professora Juliana de Carvalho Barros, que é mestranda em Estudos da Linguagem e graduada em licenciatura em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Desenvolve pesquisas relacionadas à literatura, sociedade, memória e identidade, a partir da perspectiva decolonial, com enfoque na autoria de ficção e representatividade narrativa feminina. Como pibidiana, também desenvolveu pesquisas relacionadas ao ensino de literatura, leitura e multiletramento.
passo a palavra para a professora Juliana. Boa apresentação. Obrigada, Rafaela. Eu agradeço a todos que estão aqui. Meu nome é Juliana, como a Rafaela acabou de me apresentar, e meu trabalho eu vou apresentar agora, que é sobre o ensino de literatura e educação aberta na cybercultura. Vou só esperar carregar, né? Enfim, o que a gente tem inicialmente para falar sobre ensino de literatura e uma educação aberta na cybercultura? Que danado é cybercultura? A gente vai ver aqui, né? Pierre Levy, ele vai definir cybercultura como um conjunto de técnicas, materiais e intelectuais de práticas de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem justamente com o crescimento do cyberespaço. A gente sabe, né, que este cyberespaço que Levy está falando é a internet, que a gente sabe que depois que a internet ela começou a se popularizar ali do final do século XX para agora, mudou praticamente quase todas as atividades humanas que eram desenvolvidas até então. Não só essa questão dessas técnicas, esse modo de viver, de agir, ela vai ser influenciado pela cybercultura, não poderia também deixar de ser diferente também na forma como a gente consome arte. Consome arte, aprendemos sobre arte, e por que não sobre o ensino de literatura, né? Sobre essa cybercultura, Levy ele vai definir que esse crescimento desse cyberespaço ele vai ter 3 princípios básicos: a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. Justamente porque esse espaço, né, dessa interconexão aproxima pessoas com familiaridades, com conhecimentos semelhantes e, querendo ou não, ali termina se desenvolvendo uma inteligência coletiva de compartilhamento ali naquele meio digital. Santa ela vai também falar sobre essa questão da cultura digital, interligando agora, né, com a questão do conceito do ensino de literatura. Ela vai falar que no cenário da cultura digital abre-se uma diversidade de oportunidades que se expandem o conceito de literatura em função da emergência de novas formas de criação literária. Como assim, Juliana? Aqui ela está falando assim, como assim se expande essa questão do conceito de literatura a partir desse desenvolvimento, a partir dentro desse cenário, dessa cultura digital? Assim como já aconteceu outras vezes, Chartier ele vai falar que a literatura, o processo de leitura, ele vai se adequando a partir das tecnologias ali do seu tempo que vai surgindo. A gente tem, inclusive, menções históricas ao passado, quando, por exemplo, Machado de Assis, ao escrever Jaú Jacó, ele escreveu inicialmente ali para um jornal, e depois ele adaptou aquela mesma história para um romance. Se isso já acontecia no século XX, por que não acontece hoje em dia também, né? Por que não aconteceria hoje em dia a partir do desenvolvimento da internet, desse desenvolvimento digital? A gente percebe que, assim como Bakhtin também, ele afirma que os gêneros, eles são infinitos, que eles vão surgindo de acordo com os gêneros textuais. Aqui também a gente pode colocar também os gêneros literários, eles vão se adequando aos formatos, às mídias, que vai surgindo ali de acordo com a necessidade humana. A gente vai ter aqui a questão dessa literatura, que também vai ultrapassar a barreira a barreira que a gente conhece do mundo físico
para o mundo virtual também. Não é à toa que hoje em dia a gente não é à toa que hoje em dia a gente tem as fanfics, o videopoema, enfim, vários outros tipos de narrativas literárias que a gente encontra também nesse meio digital. Bakhtin também vai falar, né, que a noção da cybercultura redimensiona a própria compreensão da literatura como um fenômeno multifacetado, ideológico, polifônico, cronotópico, em contínua interação com as transformações sociais, socioculturais e históricas. Ou seja, essa literatura, além de se adaptar aos formatos de mídia que a gente encontra, ela também é um produto também que vai trazer valores, diálogos, lugares ali que estão situados em um determinado contexto histórico, contexto político, contexto filosófico. A gente vai encontrar dentro da internet 3 tipos de texto. O texto literário, aquele que é escrito por escritores profissionais, que a gente vai encontrar a partir de antologias, revistas digitais, a partir de material, livros digitais e digitalizados, que a gente vai encontrar na internet. O segundo, de textos de pessoas que não são profissionais. É interessante notar que, assim como a gente vai ver mais na frente, que quando o Cândido ele fala que a literatura ela é afetada por três facetas, pelo autor, pela obra e pelo leitor. Se antigamente a gente tinha um leitor que apenas recebia o livro, que lia aquele livro e que tinha uma certa passividade àquela obra, com a internet, esse papel ele se modifica, porque tanto o leitor ele pode interagir, assim como como acontece, por exemplo, nas fanfics, onde o leitor ele se apropria de certos personagens, de certas obras, de certos livros, de certos filmes, séries, e constrói uma fanfic, uma história a partir daqueles personagens, uma narrativa que não é de um escritor ali profissional. A gente também vai encontrar esse leitor que vai ter voz. Não é à toa que a gente tem... sei que a gente está falando no contexto literário, né, mas não é à toa que certas mídias, hoje em dia, como o cinema, por exemplo, alguns streams, hoje em dia, de séries, como, por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam, mas tipo o X-Men 97, que a gente tem a Disney, que está ali criando aquela série, e a partir dos comentários que as pessoas têm de acordo com os episódios, em vez de lançar a série toda de uma vez, não, ela vai lançando em capítulos para atrair o público relacionado e lançando os episódios e observando a reação do público de acordo com aqueles episódios. A gente também acompanha isso também na literatura, quando a gente vê, por exemplo, a série Guerra dos Tronos, que a gente teve os livros, e cada livro ali era representava uma temporada ali da série, e tinha todo um acompanhamento de como aquelas pessoas estavam reagindo àqueles episódios, o burburinho, o comentário. E isso também vai se refletir tanto na questão da recepção dessas obras, que é interessante observar, como também na concepção desses personagens que são abraçados por esses leitores, essas pessoas que não são profissionais e que vão pegar aquelas narrativas, aqueles personagens e criar uma hipótese do que aconteceu, do que poderia ter acontecido,
qual seria o final mais adequado para aquela pessoa, enfim. E outro também tipo de texto que a gente vai, outro tipo de literatura que a gente vai encontrar é a leitura a partir de hipertextos, cybertextos, que normalmente é aquela leitura, a gente vai utilizar um contexto de multimídia, que é o que? A partir de vídeos, música, podcast. Muitas vezes introduz também essa arte também a um contexto visual, como também a gente encontra a questão da videopoesia. É um exemplo. A gente aqui deu uma ambientada com a questão aqui de Cândido. Ele vai falar dos fundamentos da comunicação artística, o autor, obra e público. E ele também vai falar da questão da necessidade de ficção manifestar-se a cada instante, e a leitura e a literatura funcionam como uma resposta a essa necessidade universal, reconhecendo o universo ficcional em constante interação com as questões sociais. Ou seja, por mais que a gente queira pegar um texto literário, uma obra, e simplesmente fazer uma análise imanente do texto pelo texto, querendo ou não, aquilo vai ficar uma coisa assim que vai faltar. Cadê o contexto? Se tem um texto, é um texto. Então, Antônio Cândido, ele defende essa questão do meio social em que aquela literatura, do que aquela obra, aquela mídia, ela está contextualizada. Na ótica de Perron Moisés, a superabundância e a rapidez da informação na situação atual não permite ao leitor nenhuma seleção real, comprometendo a visão crítica dos consumidores que se deparam com a efemeridade das informações virtuais e crescentes no processo de massificação de cultura. Isso é interessante, porque se antigamente apenas quem tinha algum poder aquisitivo, quem tinha alguém que indicasse, poderia publicar uma obra, hoje em dia não. Qualquer pessoa que escreva, ela tem essa questão, ela tanto pode ser leitora, como ela também pode ser escritora, ela pode escrever ali seus contos, seus poemas, em blogs, a questão da fanfic também, como eu falei. Então, hoje em dia se torna muito mais fácil, muito mais abundante com as invenções tecnológicas, com a questão do compartilhamento da cybercultura, a gente produzir, compartilhar coisas da nossa autoria. Não tem, tanto que a gente hoje em dia não temos mais aquela obra, por exemplo, até uma coisa interessante da gente observar, a gente não tem mais uma mídia, uma coisa assim que seja compartilhada por todo mundo, por exemplo. Se antigamente a galera sentava de frente da televisão e consumia um filme, sei lá, ali à noite, ali, uma espécie ou à tarde mesmo, uma espécie ali de sessão da tarde, hoje em dia a gente não tem mais isso, porque as coisas se tornam tão mais fáceis que as coisas terminam tomando certos nichos, terminam se tornando o consumo de certas bolhas. As pessoas não têm mais aquele produto, enfim, que todo mundo esteja escutando, todo mundo ali esteja lendo, esteja assistindo. A literatura também é um pouco reflexo disso também. A gente vê vários textos e tal, que muitas vezes os professores, assim como o Roberto falou, né? Mas meu aluno não gosta de ler. Será que ele não gosta de ler mesmo? Porque hoje em dia não é somente os cânones, não é só Machado de Assis, não é só outros autores, Clarice Lispector, outros autores do cânone que são compartilhados ali pelas pessoas. Hoje em dia a gente sabe que tem tanto uma facilidade como também os alunos preferem ler outras coisas. Ler uma fanfic, ler histórias em quadrinho, ler uma web fanzine. São várias questões
que também devem ser levadas no contexto da cybercultura, que antigamente não era assim levado, não era levado tão a sério, e que a escola ela tem essa possibilidade de dialogar com esses meios. Ensinar literatura não pode deixar de ter em conta esta dupla dimensão de textos literários, pela qual, ao mesmo tempo que fazem parte da cultura, por seguinte do campo da opinião ou das significações consensuais, são, sobretudo, o abalar destas. Ou seja, a gente tem uma certa série de gamas que estão surgindo de novos gêneros, inclusive dentro da cybercultura, e que muitas vezes não estão sendo absorvidas ali pela escola. Silva também comenta o tratamento dado ao texto literário na escola. Eu acho que todo mundo aqui já teve essa questão de, tipo, o professor querer levar a gente, sei lá, ter uma aula de leitura, de literatura, e ter essa questão de trazer fichas com perguntas tal como: qual é o título da obra? Qual o nome do autor? Quais as descrições dos personagens? Principal, secundário? São questões ali que estão ali dentro do texto, que são, às vezes, eu até compreendo muitas vezes o professor utilizar esses mecanismos ali, até por uma questão do tempo, da carga horária, que muitas vezes o professor pega uma carga horária pesada e tem que trabalhar a leitura e cai nessa questão das fichas literárias. Porém, a gente tem um certo problema aqui dessa questão das fichas literárias, porque elas não vão, de certa maneira, ter esse processo de aprofundamento da questão em que contexto aquela obra se passa, o que é que aqueles diálogos falam de mais aprofundamento, o que é que a gente pode fazer ali para trabalhar aquelas questões mais aprofundadas dentro daquele texto, dentro, por exemplo, de uma cybercultura, ou até mesmo no espaço físico da sala de aula. Né? Por isso que muitas vezes falta essa questão do manejamento de como trabalhar essas obras literárias e como e falta tanto essa questão de como trabalhar essas obras literárias no espaço físico. Imagine na questão, né, no cyberespaço. Né, porque a gente tem esse problema também de que, tipo, muitas bibliotecas não têm acesso a livros. Muitas escolas, às vezes, não têm nem acesso a próprio espaço ali para ter a biblioteca. Como é que a gente pode trabalhar com isso, né? A gente pode trabalhar, aí Soares, ainda vai falar, né? Distinguir dois tipos de escolarização do texto literário. Uma adequada, a qual conduz eficaz à prática da leitura presentes no contexto social, e a outra inadequada, aquela que ocorre frequentemente em sala de aula, provocando a resistência e a aversão dos alunos aos livros, além de apresentar-se distante das práticas sociais de leitura. Nessa escolarização inadequada, observa-se a ausência de uma proposta de ensino interdisciplinar, fator que contribui para o estudo do texto literário como um elemento isolado das demais disciplinas, pois o aluno não percebe a interação entre literatura e as demais áreas do conhecimento. Isso é muito comum. Eu mesmo estava, ano passado, em outros anos também, quando eu estava dando aula de literatura, turmas do pré-vestibular, ali daquela fase ali, terminando o ensino médio, pessoas ali que já terminaram. Era muito comum, por exemplo, eu trazer um texto literário, trazia poemas ali, sei lá, vou trabalhar romantismo. Eu trazia muitas vezes os poemas, Álvares de Azevedo, vamos citar um exemplo. E trazia aqueles poemas
trabalhava com os meninos, pedia para eles lerem, falarem sobre aqueles poemas que eles leram, e a gente entrar mais a fundo da questão do contexto histórico, questões ali que a gente via ali no poema, e muitas vezes o aluno perguntava: oxe, professora, não era aula de literatura? Porque a senhora está falando aqui coisa de filosofia, de história, né? E isso é muito reflexo desse trabalho literário, esse trabalho, dessa discussão literária que muitas vezes não sai muito do superficial. Porque o texto, né, ele vai trazer camadas mais profundas. O que Soares Soares defende, né, como proposta de uma educação literária integrada a alguns princípios fundamentais. A compreensão da literatura como fenômeno artístico multifacetado, polifônico, dialógico e cronotópico, ou seja, uma obra que a gente vê várias facetas, que ela vai trazer várias vozes ali dentro daquela obra. De repente, o autor defende tal ideologia de tal contexto filosófico, porém, a obra dele fala de outra coisa que ele não defende. Aí, gente, o que aquele autor muitas vezes está querendo, o que aquele autor está escrevendo? Como eu, como leitor, compreendo aquela obra? Muitas vezes, aquela obra está fazendo uma crítica àquele contexto ali que o autor escreve a partir daquele personagem, né? E a gente percebe aquele diálogo entre o que está acontecendo ali dentro daquela obra, o que está acontecendo naquele momento, a partir daquele espaço e aquele tempo que se passa também a obra, né? Que isso são aspectos importantes. Segundo, relações dinâmicas entre autores, obras e leitores no campo literário, reconhecendo-se a literatura no processo de intercomunicação como direito humano. É importante, né, falar essa questão da literatura como direito humano, porque até pouco tempo atrás a gente percebia que o cânone mesmo, ele era muito elitizado, muito branco, muito hétero, muito masculino, e não tinha outras figuras de outros autores diferente desse meio que entrasse dentro, que tivessem ali se encaixando ali dentro do grupo. Não é à toa que só muito recentemente a gente começou a ver autores ali se aproximando, por exemplo, da Academia de Letras, como Ailton Krenak, que apesar de ele não escrever ficção, né, por ser um autor indígena e tal, ele escreve ali, mas ele não tinha, o indígena, por exemplo, ele não tinha um espaço ali dentro da Academia de Letras. A mulher negra também não tinha um espaço ali, como a gente viu recentemente a inscrição, por exemplo, de Conceição Evaristo, as tentativas dela de entrar na Academia de Letras. A gente não tinha essas personalidades dentro de um campo brasileiro literário. E a partir do momento que Antônio Cândido fala que todo mundo tem direito à literatura, é dizer que, olha, não é apenas aquele pessoal de determinado grupo, cânone e tal, podem escrever. Outras pessoas também podem escrever. Outras pessoas também têm suas histórias, têm suas narrativas, que muitas vezes, por se diferenciar certas vivências daquele cânone, não era demonstrado, não eram ouvidas essas vozes. Que agora, a partir da experiência da cybercultura, a gente vê uma democratização desse meio mesmo, da escrita, da comunicação, do campo literário aqui entre leitores e obra. A gente vê o autor, obra e escritor tendo acesso a determinados meios que antigamente não tinham. O terceiro ponto também que a gente pode
indicar é a articulação entre experiências e práticas inovadoras quanto literários e digitais. A gente vê isso também, tanto que hoje em dia a gente não fala mais, por exemplo, do letramento literário apenas nos meios físicos. A gente também fala também dessa questão dos meios digitais. Não é à toa, por exemplo, que a gente vê nos últimos anos alunos de 7º ano, por exemplo, estudando, lendo notícias, por mais que ali não seja um texto ficcional, mas são coisas que ali realmente estão acontecendo e estão tendo acesso a esses textos na escola, abordando, sei lá, o que é uma fake news. Né? Querendo ou não, isso também parte de um letramento digital ali. E outras questões também, né? Tipo, poemas também podem trazer questões também importantes, também relacionadas ao meio que a gente vive. Nem à toa que Robério trouxe, eu gostei muito do exemplo que Robério trouxe do poeta Biró, que ele vai trazer questões ali, vozes, ele vai dar voz ali a uma galera que é marginalizada, que é periférica e que vai trazer para a escrita dele essas figuras que a gente pode muito bem utilizar dentro do contexto literário dentro desse letramento. Conceição Evaristo também tem um conto que eu gosto muito de utilizar ele, que é o Conto Maria. É um conto muito forte que, tipo assim, é da vivência de algum... a gente, às vezes, nem pensa, tipo, que ali pode ser a vivência de alguns dos nossos alunos e que aquilo ali, de certa forma, tocar eles. E a gente pode utilizar esse material dentro de sala de aula para tocar a vivência, de desenvolver até aspectos de empatia ali relacionados a outras vivências até. Outros pontos também que a gente tem, a proposta de noção de letramento literários digitais como novo paradigma, unindo-se os campos de linguagem literária e da linguagem digital nos processos de apropriação literária e tecnológicas, considerando a integração entre práticas e eventos de letramento. Não é muito comum, por exemplo, eu estava vendo alguns exemplos de práticas que a gente pode utilizar, utilizando tanto a questão das novas tecnologias, do meio digital com a questão do ensino literário, é a questão da teatralização, por exemplo, pegar uma obra e pedir para que eles encenem aquela obra. Faça um vídeo daquela obra, postar de repente no YouTube, no Instagram. Falar sobre determinada obra. Hoje a gente vê muito, ultimamente, a figura do booktuber, até a questão dessa migração, né, do bookertuber para o TikTok. E a gente vê essa questão da divulgação de livros, até de outras culturas, que muitas vezes o aluno da gente está lendo e a gente nem sabe. E isso é importante. Inclusive, uma das questões do ensino de literatura, do ensino aberto na cybercultura é justamente isso. O ensino aberto, ele ensina a questão da autonomia. Muitas vezes aquele aluno se interessa, de repente vê na escola a professora falando de determinado autor, determinada obra, e vai atrás daquela obra, porque ele ficou interessado de pesquisar. Eu gosto muito, por exemplo, de interligar. Eu vejo que muitos dos meus alunos, eles gostam muito de mangá, de anime. E muitas vezes, e é uma coisa também que eu gosto, né, querendo ou não, e há muitas vezes eu conversando sobre pegar determinadas obras e conversando com certas obras literárias, eles vão ali, correm atrás, se interessam. Uma vez, por exemplo, eu estava dando aula de romantismo e
E a gente conversando sobre a questão do ultrarromantismo e alguns contos, alguns textos ali de Uma Noite na Taverna, que tem alguns contos ali que a gente pode categorizar ali do terror e até conversam ali com a questão do fantástico. E conseguimos conversar, interligar esses contos de Uma Noite na Taverna com alguns one-shots de Junji Ito. E, tipo, isso, a gente percebia que esses alunos ficavam empolgados até em procurar tanto o mangá como também a obra do Uma Noite na Taverna. Né? Isso também é interessante. A gente vive também no contexto tecnológico e, querendo ou não, a gente troca muito da obra cultural com outras culturas. Não é à toa que, recentemente, a gente viu uma booktuber que viralizou com a questão com o livro, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro de literatura brasileira, nacional, e está na lista dos mais vendidos nos Estados Unidos. Então, assim, as proezas que a internet, que a cybercultura traz para essa questão da globalização, da divulgação de material literário e artístico. O quinto ponto, práticas pedagógicas inovadoras para educação literária, como foco em metodologias ativas, tais como gamificação de aprendizagem baseada em projetos sala de aula invertida, aprendizagem entre times, design thinks e outras. A gente vê também, né, questão da metodologia ativa, que é muito proposta pela questão da cybercultura. Isso eu não vou me aprofundar tanto, Roberto se aprofundou muito bem, e até tem o tema da palestra dele. Mas é isso, gente. Tipo, a gente tem uma gama de plataformas, de sites que a gente pode utilizar em sala de aula, incentivando aqueles alunos ali a questão da metodologia ativa. O sexto ponto que nós temos é a criação de expressões literárias com foco na autoria criativa e na aprendizagem ativa dos estudantes. Essa aqui é um ponto forte, né? Porque já vai trazer essa questão da autonomia. O aluno, ele pode ter a partir da mediação do professor, ter essa criatividade, dessa expressão artística a partir daquela obra literária. Por que não a gente não pega, por exemplo, Dom Casmurro e não coloca esses alunos para fazer o julgamento ali, fazer o julgamento de Capitu e Bentinho, para saber se Capitu traiu ou não o Bentinho, por exemplo, que é uma das famosas perguntas da literatura brasileira. Por que não trabalhar a partir disso, a partir do vídeo, a gente faz esse julgamento e fazemos um tribunal onde tem o advogado, a equipe de defesa e de Capitu e a equipe que vai acusar a partir de elementos que encontramos no livro e, de certa forma, até fazer um vídeo daquele julgamento e divulgar também nas redes como incentivar outras pessoas a ler o livro. É uma forma também da gente trabalhar também literatura. Outro ponto também que a gente encontra é o compartilhamento de recursos educacionais abertos no campo artístico literário, a fim de disseminar a cultura literária do remix do cyberespaço. A gente encontra muito essa questão do remix do cyberespaço, que muitas vezes a gente pega um personagem ali e transforma ali numa fanfic. Tem outros exemplos também que a gente pode encontrar destas questões, desse tal do remix do cyberespaço também, dentro da literatura.
Oitavo ponto, valorização de gêneros literários emergentes e de expressões da cyberliteratura. Isso aqui também é importante, porque a gente vai trazer ali para os nossos alunos coisas gêneros que realmente estão surgindo ali. Antigamente, hoje em dia, eu percebo muito que está muito em voga, por exemplo, as pessoas fazerem vídeo ensaio. O que é o danado do vídeo ensaio? Muitas vezes as pessoas falar de determinada obra, analisar determinado objeto de mídia, um filme, uma obra, e falar daquela obra a partir como se fosse um ensaio, mas apenas a partir de vídeo. Muitas vezes, às vezes, a pessoa nem aparece na câmera, a gente vê imagens, desenhos, imagens ali passando. Isso também é um gênero também que a gente pode trazer a questão para a cyberliteratura. Nono ponto, integração entre experiências com educação literária em espaços escolares e não escolares. A gente também tem essa abertura para esses alunos de participar dessas experiências. Enfim, eu vou passar aqui. Sobre a educação aberta, né? A gente vai ter essa questão do desenvolvimento a partir desses pontos dessa literatura, o desenvolvimento da criatividade desse aluno, da aprendizagem, da autonomia, que muitas vezes esse aluno ele vai procurar, porque, querendo ou não, quando a gente gosta muito daquilo, ou, de certa forma, é obrigado, a gente tem aquele incentivo a mais de procurar aquele assunto, que muitas vezes a gente não tem com algo que a gente não gosta. Então, esse ensino de literatura, a partir da cybercultura, ele traz essa motivação, essa ligação, desse desenvolvimento dessa criatividade que antigamente a gente só ficava restrito ao espaço físico. Não que a gente não tivesse essa questão da criatividade, da colaboração, mas com a cybercultura a gente abriu esse leque de trazer esses alunos para desenvolvimento de uma criatividade, de uma aprendizagem, de uma autonomia que não seria de tamanha proporção com a cybercultura. Prosseguindo, né, conforme Santos, o conceito de educação aberta precisa considerar a ideia de uma educação centrada na autonomia dos estudantes em face do cenário dinâmico da cybercultura, promovendo-se modelos disruptíveis de abertura para processo de ensino e aprendizagem mais dinâmicos e flexíveis. A gente tem essa proposta de trazer mesmo para os alunos essa abertura mesmo, essa flexibilidade que temos na cybercultura. O movimento para uma educação aberta é uma tentativa de buscar alternativas sustentáveis para algumas barreiras evidentes no que tange direito a uma educação de qualidade. Isso é interessante porque muitas vezes, como eu havia falado no início, né, a escola às vezes ela não tem material didático suficiente, ela não tem um espaço adequado. Mas com a cybercultura, mas isso aqui eu vou deixar um parênteses aqui, porque às vezes a escola também ela não tem acesso a esses mecanismos tecnológicos para ter acesso. Mas quando essa escola tem, a gente tem essa possibilidade dessa escola trazer isso para a sala de aula, trazer essa abertura, a parte de mídias digitais, da internet, esse acesso a essas obras que normalmente esse aluno não teria.
Às vezes também até a organização, às vezes, na escola não tem tal obra, mas vamos ver, será que os alunos têm acesso a celular? Os alunos tendo acesso, o professor pode, por exemplo, pode utilizar o material, pegar determinada obra e compartilhar com os alunos para que eles possam ler e possam discutir também em sala de aula. Isso é uma possibilidade que também traz a cybercultura. Ju, só um minutinho, assim, 5 minutinhos para você fechar, porque a gente está no tempo da gente fechar o bloco 1 para dar um intervalozinho, tá? Perfeito. Estou terminando aqui. As práticas de letramento literário transformam-se e inauguram novas possibilidades, tendo em vista formas contemporâneas de criação literária, a exemplo de gêneros literários. Isso aqui eu já tinha falado, né? Das fanfics, videopoemas, nanocontos, hipercontos, fotopoemas e outros. Aqui a gente vê dialogar o dinamismo da cultura digital, no sentido do repensarmos as concepções sobre literatura e as relações entre autores e obras. Isso aqui eu explanei, isso aqui também já foi falado. E a gente aqui, né, finalizando aqui, a gente também pode utilizar algumas ferramentas, sites, para utilizar essa divulgação, a criação desses novos gêneros e compartilhamento das mesmas. A gente pode utilizar, por exemplo, o Instagram para compartilhar poemas, os fotocontos, os vídeos poemas do pessoal, até as fanfics, por que não? A gente tem o TikTok. Por que não fazer o aluno falar de determinada obra literária no TikTok, na conta do TikTok da escola ou da disciplina, para divulgar aquele trabalho do que está sendo feito ali no ensino literário? O Spirit é uma plataforma, é um site interessante só feito para divulgação de fanfic. A galera escreve fanfic nesse site. Muitas vezes de filmes, de séries, de livros, até, sei lá, de membros de bandas que elas gostam. Por exemplo, o K-pop, tem muito isso no Spirit. O Animo ele é uma plataforma que você encontra ela com facilidade na Google Store. Você entra lá e você vai ter o aplicativo do Animo. É muito comum. O Animo seria basicamente o que foi para a minha geração ali, a minha geração pré-adolescente do final dos anos 2000, o que era uma comunidade do Orkut. O Animo, ele tem essa possibilidade da pessoa criar uma comunidade e falar sobre livros, sobre animes, sobre mangás, várias coisas que tem essa possibilidade. Inclusive, você vai encontrar a maior comunidade do Animo, por exemplo, é uma comunidade de Harry Potter. Por que não utilizar o Animo para criar as fanfics? Inclusive, tem a possibilidade de você criar uma comunidade privada que só o acesso ao código ali, que o professor pode utilizar, criar uma comunidade e utilizar o código e compartilhar com os alunos para que apenas eles tenham acesso àquela comunidade. Então, eu acho que são ferramentas bacanas que podem ser utilizadas dentro de sala de aula. E concluindo, né, o ensino da literatura, na educação aberta da cybercultura traz essa dinamicidade, essa adaptação de recursos e gêneros que podem ser auxiliados no maior desenvolvimento do ensino de literatura. Então, eu estou percebendo que o tempo está estourado, né? Eu estou encerrando nossa apresentação por aqui, e é isso, pessoal. Parabéns, Juliana, pela apresentação. Essa temática é tão pertinente, tão atual, né?
precisamos refletir e dialoga também com o seminário anterior, na perspectiva da gente ter o ensino de literatura, as metodologias ativas, as inovações pedagógicas, em diálogo também com as inovações tecnológicas, com a dimensão e evolução dos gêneros que vão se transformando numa perspectiva bakhtiniana, e você traz essas reflexões, não é? E dialoga com esse cenário de uma proposta da educação aberta como um grande processo histórico-social que não surge só com o advento das tecnologias, para a gente discutir uma proposta de uma educação literária aberta, que a gente vem ultimamente refletindo nessa perspectiva. Eu estou fazendo recentemente, compartilhando também um curso sobre escolarização aberta. Já é uma outra proposta de abertura, trazendo para o contexto da sala de aula da escola, na integração com a comunidade, numa percepção interdisciplinar. É bem interessante, dentro desse contexto maior de educação aberta, a gente tem um processo de escolarização aberta, né? Na perspectiva da gente integrar a cultura escolar, a cultura das comunidades no entorno, e da gente ter esse diálogo também nas perspectivas da pedagogia dos multiletramentos, trazendo o letramento literário, o letramento digital, o letramento científico, numa perspectiva interdisciplinar, o letramento hipertextual, o letramento crítico no combate às fake news, e a gente pensar em projetos didáticos articulando tudo isso. Então, parabéns, querida, pela sua socialização, não é? Um momento muito importante para a gente refletir. Rafa, fica à vontade para a gente fechar esse primeiro bloco e a gente ter um intervalozinho. E eu vou pedir para a Muriel, a gente pode colocar aqui, nesse momento, a ata, né, no chat, para quem está, e depois do intervalo a gente também retoma. Parabéns, professora Juliana, excelente palestra, né? Você citou aqui autores muito pertinentes desse contexto de cultura digital, também a nossa, né, querida professora Ivanda, que é uma grande defensora da literatura, da educação literária aberta, né? E eu achei interessante, Juliana, rapidamente, que você citou como exemplo Dom Casmurro, né? E aí eu trabalhei até uma dramatização com os alunos meus, que eles fizeram esse julgamento de Dom Casmurro. A própria turma foi um grande júri que decidiu se condenava ou não a pobre da Capitu, né? Então, parabéns, Juliana. Aqui, né, gente, a gente está, então, encerrando este bloco, e eu lembro a todos vocês que todas essas palestras já se encontram no canal do YouTube, né, do Multilab. Eu vou colocar o link aqui, inclusive essas palestras de hoje já vão estar amanhã no canal do YouTube, e quem quiser agora fazer alguma pergunta, algum comentário, a hora é agora. Eu vi que o participante Rodrigo levantou a mão. Gostaria de falar, Rodrigo? Rodrigo? Mais alguém gostaria de falar, tecer algum comentário? Tem muitos elogios aqui no chat para ambos os palestrantes. Professora Ivanda, gostaria de fazer mais algum comentário? Só um comentário, esse exemplo que Juliana trouxe, tão importante. Veja o poder da internet, das tecnologias, das mídias digitais. Quando a gente tem um influenciador digital, que muitas vezes pega uma obra literária e coloca nas redes, como foi o caso do TikTok, a gente tem uma obra do cânone literário, uma obra machadiana, que não é tão simples, é bem complexa, Memórias Póstumas de Brás Cubas, no top das listas das obras, não é, que estão aí entre os mais lidos, as mais lidas, livros e obras que estão aí. Então, para a gente ter uma dimensão do potencial, né, se a gente souber usar a tecnologia, os recursos e as redes, para aproximar os autores, os leitores, das várias expressões literárias, da gente ter um processo de mediação literária dentro desse contexto da cultura digital muito mais democrático. E a gente, enquanto escola, se a gente conseguir dialogar com essa percepção, porque os estudantes estão aí imersos na cultura digital, estão no TikTok, estão no Instagram, e a gente precisa buscar essas aproximações, como você bem colocou, Julia.
É isso, gente. Vamos dar um pequeno intervalozinho de 10 minutinhos. São 10h35, 10h45, 15h35, 15h45, a gente retoma, tá?